Nós vamos trabalhar alguns tópicos nesta introdução bíblica. Quais são? A autoridade das Escrituras, revelação e inspiração, explicações necessárias ao manuseio da Bíblia. Como surgiu a Bíblia? A formação do cânon, esboço da cronologia bíblica, estrutura da Bíblia, introdução aos livros da Bíblia, síntese da história bíblica. É matéria, hein? Alguém gostaria de ter isso aqui depois no grupo? Quem está no grupo do WhatsApp do curso? Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp do curso, levante a mão. Nós vamos mandar depois para vocês o link. Isto nós vamos disponibilizar, amém? Por quê? Porque no final de cada matéria haverá um ques. Você acha que eu ia deixar isso de não acontecer? Só que aí eu tenho duas opções, eu queria ver com vocês. Ou a gente faz o questionário dissertativo ou uma prova oral. Eu prefiro a prova oral, o que vocês acham? Não? Pode ser? Pode ser. Quem é a favor da prova oral aqui? Glória a Deus, ganhou a maioria. Né, pastor Denis? Ganhou a maioria. Só que a gente faz assim, ó, já que é prova oral, então cada um vê a sua resposta, certo? Não, nós faremos uma prova escrita, amém? Mas não é prova que vai te avaliar, você está aprovado. Não, é para você se intensificar em aprender. Amém? Alternativas? Tá bom. As épocas da Bíblia. A Bíblia e as suas dispensações. Esse é legal. Síntese da geografia bíblica. Geografia arqueológica da Bíblia. Panorama do povo bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus. Como ler e estudar a Bíblia. Cristo, o centro da Bíblia. Há contradições na Bíblia? Uma pergunta. Quem acha que há contradições na Bíblia? É uma matéria isso, sabia? Os calendários e a Bíblia. Provérbios, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento, ele reserva a sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva dos seus santos. Provérbios 9, versículo 9 e 10. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Quem é o santo? Você. É prudência. Alguma pergunta? Ainda não, né? Alguma dúvida? Ninguém conseguirá compreender bem o livro de Deus sem ter pelo menos uma ideia da história, costumes, idiomas e religiões dos povos que, diretamente como os judeus ou indiretamente como os egípcios, assírios e outros, participam do seu conteúdo. Da arqueologia à apologética. Vamos lá. A minha esposa fala que isso aqui é papel de pão. Deixa eu achar aqui, porque eu anotei. Arqueologia. O que é arqueologia? É a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, passado como no presente, analisando objetos materiais. A arqueologia, até hoje, tem comprovado a veracidade da Bíblia. Quantos
Quantas descobertas a arqueologia tem encontrado que traz e testifica a verdade bíblica. Isto é bom. Apologética, alguém sabe o que é apologética, esta palavra? É a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. E isso dá discussão teológica. Se você estiver escrevendo, eu repito. Apologética é a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Eu acho que a maior comprovação da fé é o cara praticar o que ele crê. Ele pode não estar vivendo, Juliana, o que ele crê. Mas ele anda, mesmo não vivendo, porque ele crê. É o que confronta o mundo lá fora. Algumas pessoas olham para nós e elas logo declaram: parece que tem um rei na barriga. Ué, e você carrega o Espírito Santo? Você quer melhor rei do que esse? Não tem nem onde cair morto. Mas eu vou morar no céu. Você entende que o conhecimento faz a gente não cair nesses laços de pessoas maldosas? Amém? Com observações históricas e o registro de outros conhecimentos, fazendo uma breve introdução aos livros bíblicos, procuramos transmitir ao estudante um conhecimento panorâmico acerca da Bíblia e orientá-lo a ler e estudar este maravilhoso tesouro concedido por Deus aos homens, em que deve ser a nossa única regra de fé e prática. Eu sempre gosto de dizer isso para a igreja. A palavra de Deus é demonstração prática de exemplos a serem seguidos, como também de exemplos a não serem seguidos. E é isso que quem está lá fora não entende. Como é que um Deus de amor coloca alguém que praticou o adultério, colocou para que a gente pudesse entender quais são as consequências deste ato? Ou só nós queremos aprender com a parte boa? Como é que eu vou descobrir se é azedo, se eu não sinto gosto? É por isso que a Bíblia, ela nos encanta sobre aquilo que é conhecer o nosso Deus. Poderiam ser apresentados muitos argumentos racionais a favor da autoridade das Escrituras, mas, em última análise, aceitamos a fundamentada na fé. Consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus a reclamar para si própria uma autoridade decisiva. Nada impede que nela depositemos toda a confiança, aceitando esta palavra e a autoridade que ela implica. É na própria Bíblia que frequentemente é mencionado o fato de se tratar de uma mensagem diretamente outorgada por Deus. Disse, por exemplo, que Moisés recebeu de Deus não só as tábuas da lei, mas ainda outras recomendações rituais relativas à manutenção do tabernáculo. Eu fiz uma anotação aqui. A lei mosaica, ela é e pode ser dividida em, primeiro, leis morais, leis civis, leis religiosas e cerimoniais. Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, 3 meses depois, a Bíblia diz que ele se apresentou a um monte, conforme o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 3, e Deus deu a ele as instruções da sua aliança. Deus nunca vai cobrar das nossas vidas aquilo que primeiro Ele não nos entregou.
Antes do povo ser tirado do Egito por mão poderosa de Deus, Deus disse a Moisés: eu vou fazer os egípcios caírem na graça deste povo hebreu, e eles vão despojar eles. Deus disse para Moisés, antes de mandar as pragas vieram, o povo hebreu foi tirado do Egito, e eles desposaram o quê? Joias, ouro, objetos de valor. E aí, depois de ter todos esses recursos, Deus, quando deu a Moisés a instrução de construir o tabernáculo, o que Deus pediu para eles? Uma oferta. Deus nunca vai pedir de você o que você não pode dar. Talvez Deus peça aquilo que nós não queremos dar, mas o que você tem, você pode dar. Eu já ouvi testemunhos do povo africano, que a primeira mensagem que uma igreja, quando entrou lá na África, um país pobre, que não tem saneamento básico, a primeira palavra que eles pregaram, sabe qual foi? Você pode se pensar aí, palavra de salvação. Não, foi a palavra de oferta. Mas não tinha nada, Renato. Mas tem que ser ensinado que a tua entrega não pode ser pautada naquilo que você tem na mão. Porque se você quiser entregar o que você tem, não entrega. Agora, se você quer entregar porque você tem um sentimento, não importa se são só 2 moedas ou se é 1 milhão, o que importa é que você tem um sentimento. Tanto que o texto vai dizer que o Senhor disse, aquele cujo coração o mover. Por isso que o Salmo diz que o problema, se não for cuidado do coração, procede o quê? A maldade. Se tiver que guardar, guarda o seu, não a carteira, não o cartão do banco, guarda o teu coração. Amém? Do tabernáculo ou sobre os cuidados a ter com o povo de Israel. Estou indo rápido demais. Está dando para entender? É também notória, eu não queria que a aula fosse uma leitura, mas neste primeiro início eu preciso trabalhar assim. Para quê? Para que depois nós possamos debater aquilo que nós já introduzimos. Amém? É também notória a insistência dos profetas em afirmar que não eram os autores daquilo que pregavam. Por exemplo, é comum nós entendermos de que muitos versículos dos textos dos profetas começam dizendo assim, diz o Senhor, ou finaliza dizendo, diz o Senhor. Então você entende que quando nós anunciamos a palavra de Deus, ela não pode ser pautada no meu conhecimento, mas sim naquilo que é a revelação do conhecimento, a minha vida para com aquele que vai ouvir. É como eu subir no altar e for levar uma mensagem, independente se o público é de 5 pessoas, ou de 1 pessoa, ou de 100 pessoas, eles vieram não ver o pregador, mas ver Jesus pelo pregador. É por isso que muita gente não consegue entender como é que alguém consegue ter tanta graça, porque quer fazer com que aquele que deu graça seja visto. Que você seja esse. Que você tenha no teu coração esse desejo de fazer as pessoas olharem para você e não enxergarem você, enxergarem Cristo em você. Deixa eu virar aqui minha página. Espera aí. Glória a Deus, aqui já foi. Jesus mesmo, e nós vamos ver aqui, testificou a autoridade das Escrituras. Olha lá, os apóstolos não duvidaram da autoridade das suas decisões, quer no que se referia a ele mesmo, quer no que importava a expansão do cristianismo, sob orientação do Espírito Santo. Porque tudo o que Cristo fazia estava calçado nas páginas da Escritura. Nós temos aqui o exemplo daquilo que foi a tríplice, ou aquela pronúncia de está escrito. Quando Jesus foi confrontado pelo inimigo no Monte da Transfiguração, faz ver aos discípulos que está escrito. Ele diz aos discípulos, está escrito que
que o Filho do Homem tem de sofrer muito até ser reduzido a nada. Então Jesus mesmo foi o único, ou foi o maior, que testificou a verdade da palavra de Deus. Como ele mesmo disse, ele não veio revogar, ele veio cumpri-la. Embora sejam numerosas as alusões diretas à autoridade da Escritura, observamos que nenhuma delas faz referência à autoridade de cada um dos livros em particular. O Espírito Santo nos faz saber que na Bíblia todos os livros são reconhecidos como a palavra do Senhor. Alguém tem dúvida que a palavra do Senhor é a palavra de Deus? Alguém tem dúvida? Glória a Deus. Se observarmos bem, apenas 8 livros, isso é bom anotar, amém? Apenas 8 livros do Antigo Testamento não são citados no Novo Testamento. Quais são? Livro de Esdras, Neemias, Eclesiastes, Cantares, Obadias, Naum e Sofonias. Isto nos mostra a autenticidade, a autoridade da palavra de Deus. Paulo foi um dos que mais citaram os livros do Antigo Testamento. Há várias falas de Paulo ensinando o povo em Éfeso, em Corinto, parafraseando textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque depois que Cristo ressuscitou, o Espírito Santo ficou na terra, testificando os ensinos de Cristo, pautados na palavra de Deus. Anotaram? Quer que volte? Glória a Deus. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Esdras, Neemias, Eclesiastes, Cantares, Obadias, Naum e Sofonias. Obadias, pastor? Obadias. Anotaram? Tá dando para ler nesse tamanho aí atrás? Tá tranquilo? Teorias contrárias à autoridade das Escrituras. Primeiro, o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana é objeto de estudo, minha amada, glória a Deus. É objeto de estudo em qualquer curso teológico, bacharelado em teologia, estudar o princípio da Igreja Católica. E esse termo, Igreja Católica Apostólica Romana, é um termo muito usado na teologia. Por quê? Porque eles eram os detentores do conhecimento escrito, da revelação da palavra de Deus. Nós vamos trabalhar um pouco mais à frente o início daquilo que foi os protestantes. O mais conhecido, eu acho que você deve saber aí, que foi Martinho, mas teve antes homens que deram início ao que Lutero fez. Glória a Deus. Olha que linda. Novinha. Não vou nem usar. A doutrina estabelecida pelo Concílio de Trento. Pastor, o que é Concílio de Trento? Alguém sabe o que é ou já ouviu falar sobre isso? Ou que nem a música lá do samba, eu só ouço falar. Concílio de Trento foi a reunião de cunho religioso chamado Concílio Ecumênico, convocado pelo Papa Paulo III em 1546. Alguém é dessa época aí?
Eu não lembro. Reuniu-se na cidade de Trento, por isso que chama-se Concílio de Trento, para realizar sessões plenárias para confrontar a reforma protestante. Aí a teologia traz o nome do primeiro camarada, que até então era chamado de um padre, um teólogo, João Wycliffe. João Hus e Jerônimo, esses foram os pensadores, os reformadores, os teólogos, os confrontadores que combatiam algumas heresias da Igreja Católica. Por exemplo, eles combatiam as irregularidades, as imoralidades, a ganância, o favorecimento por posses, guerras, epidemias, feudalismo. O interessante de tudo isso, sabe o que é? É que a maior luta da reforma protestante foi combater e condenar a venda de indulgências. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E o que é indulgência? Alguém sabe? É quase isso. O que é indulgência? Era o pagamento que a Igreja Católica impunha, isso por bens ou por valores e posses, em prol de pecados que alguém cometesse. Eu fui católico. Você pode até se surpreender, mas eu fui coroinha. Alguém pode dizer, coroona, né? Eu ajudava o padre na missa, eu tocava aquele sino. Tinha um determinado momento da missa em que o sino era tocado e os fiéis se ajoelhavam, e eu vibrava com isso. E eu colocava aquela bata longa, e eu ficava ali do lado do padre, e aí ele até me dava um toque, ó, é agora. Eu, blim, blim, blim. Eu ajudei, eu fiz catecismo, eu recebi uma unção por uma fita. Só que eu aprendi no catecismo, e os padres ensinavam isso, que o pecado tinha classificações, pecado mortal e pecado capital. Só que também a Igreja Católica, por não poder mais fazer com que estas indulgências acontecessem, eles falavam o quê? No confessionário. Quem já fez? Quem já foi em algum confessionário da Igreja Católica? Ninguém? Eu me confessava todo domingo, eu só pecava, O padre abria assim a janelinha assim, ele já sabia que era eu. Fala, meu filho, de novo. Falei, padre, eu falei palavrão, padre, eu mexi com a mulher na rua, padre. A gente se confessava pro padre. Acredita? Aí o padre, não acredito, sério. Eu mexi com a mulher na rua e ela... Aí ele falava assim, 10 Ave Maria e 15 Pai Nosso. Quando o pecado era grave, mandava ler o credo. Aí o pessoal ia embora e eu ficava de joelho orando lá. Aí eu saía assim, orando, rezando. Aí eu saía assim da igreja, Gil, todo feliz. Por quê? Porque o meu pecado foi perdoado. Mentira! Quem é que pode perdoar pecado? Quem? Está entendendo? Que o negócio é mais sujo do que a gente pode imaginar e começou lá atrás. Por isso que estes homens que são chamados de protestantes não aceitavam. Peraí, como é que você quer estipular um valor para um pecado, sendo que a Bíblia diz que ele morreu de graça para que todo mundo pudesse ter o perdão? Você está entendendo que até hoje as pessoas são enganadas? Você entende que coisa séria? Por que a Igreja Católica ela implica com aquilo que é a palavra verdadeira de Deus? Foi criado para ter vantagem econômica, vantagem política. Aparentemente a Igreja Católica aceita a Bíblia de uma maneira parecida com a ortodoxa, porém em algumas questões o seu erro é evidenciado
Quais são? Vamos ver. Primeiro, a Igreja Católica afirma que na Sagrada Escritura devem ser incluídos os chamados apócrifos. O que é apócrifo? São livros que não têm um valor espiritual, mas têm um conteúdo histórico. Se você pegar uma Bíblia católica, quem tem aqui uma Bíblia católica em casa? Eu tenho, porque é objeto de estudo. Existem alguns livros que a Bíblia católica tem, que a Bíblia, que nós hoje temos, que é a tradução da Septuaginta, não tem, que são os livros que não foram considerados pelos sábios, e nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, sem ter um valor espiritual. Por exemplo, quais são os livros que a Igreja Católica colocou na sua Bíblia e dá valor espiritual? 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Tobias. Supõe que o texto da Escritura é demasiado obscuro e de difícil interpretação. Nesse caso, há necessidade de outra autoridade que decida em caso de dúvida. Ei, se a palavra de Deus tiver dizendo que quadrado é redondo, quadrado é redondo. Se a palavra de Deus tiver dizendo que, como diz, que a mula falou, a mula acabou. Se a Bíblia diz que a terra ficou escura ao meio-dia por 3 horas e a ciência quer explicar como um fenômeno de eclipse que durou 3 horas, não, a Bíblia diz que escureceu, não disse que é eclipse, então ela escureceu. Se Jesus disse que vai voltar, descansa, ele vai voltar. Se Jesus disse que vai fazer, confia, ele vai fazer. Se Jesus disse que vai trazer, espera, ele vai trazer. Amém? Alguma pergunta? Estão assustados? Estão gostando? Estão com fome? É, irmã. Tem o que, irmã? Isso quer dizer que não é Teorias do protestantismo liberal. Trata-se de um movimento moderno em todo sentido, de grande projeção no mundo protestante, não só por parte dos teólogos, mas também de muitos pastores e estudiosos da Bíblia. Enquanto Roma ataca e destrói a autoridade da Bíblia, pelo fato de admitir uma segunda regra de fé e prática. Eu debati com alguns professores, por exemplo, teologia é objeto de estudo da filosofia e da sociologia. Então é comum você participar de aulas teológicas com pessoas que estão fazendo filosofia e sociologia. E eu confesso, filósofo é chato. Tem algum filósofo aqui? Tá filmando aí? Se você for filósofo, não seja chato. Tá gravando? Tá bom. Se você for filósofo, não seja chato. E aí eles querem explicar. Eles querem parafrasear. A lua foi feita para as noites escuras. Noites de frio. A lua foi criada para poder ficar mesmo à noite. Foi Deus que pôs, acabou. E aí nós estávamos discutindo um tema
da faculdade, onde entrou-se no contexto que quando alguém se forma teólogo, ele pode talvez dizer que ele tem um total ou pleno conhecimento de Deus. E eu disse, mentira. Porque não há estudo na terra que pode graduar um homem a ponto dele poder pronunciar, Flávio, eu conheço Deus. Não dá para nós emoldurarmos a pessoa de Deus como se ela pudesse ser colocada num espaço aonde ele vai se encaixar, porque ele é maior do que isso. Porque tem um texto que João escreveu lá no seu último capítulo, que ele diz que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez da terra, não haveria livros que pudessem conter. Então como é que eu vou poder dimensionar o que Deus é por aquilo que Ele demonstrou? E Ele está limitado a somente isso, igreja? Não. E aí quebrou o pau lá, pastor Denis. Aí quando viveu o cara era petista. Aí eu falei, lascou. Aí o cara era a favor do aborto. Tem alguém em favor do aborto aqui? Que eu já vou orar. Ideologia de gênero. Eu ouvi alguém dizendo lá na faculdade que eles estavam lutando. Olha que heresia. E a gente tem que se controlar para não voltar a ter o pensamento do mundo, porque a vontade é de dar um abraço de urso. E aí ele falou assim, nós estamos lutando pelo direito dos recém-nascidos em escolherem, quando amadurecerem, o sexo que eles querem ter. Falei, toma vergonha na sua cara, rapaz. Já pensou isso, pastor Denis? Não, eu não posso registrar o meu filho como homem, porque quem tem que escolher isso é ele. Está entendendo por que muitas vezes nós temos que colocar servos de Deus na política? Ai, política com a igreja? Para não acontecer isso. Se não fosse este presidente que muita gente questiona, e eu trato ele como Deus tratou Nabucodonosor, como Deus tratou Ciro, chamando de meu ungido, meu servo. Ei, se Deus quiser usar quem Ele quiser para favorecer a tua vida, não questione o meio, adore a Deus. Se Deus quiser usar um mendigo para falar com você, quem é eu para questionar o instrumento de Deus? Ei, aí Deus está falando. Está entendendo? Então nós temos que entender que se não fosse esse presidente que ninguém gosta, e ele disse, a igreja não vai fechar, a igreja é serviço essencial, nós estávamos aí sem lugar. Você sabia disso? Igreja é serviço essencial? Não, é. Se ele não batesse e colocasse isso como lei, hoje nós não estaríamos com a porta aberta, ia temos que fechar aqui 8 horas. Desculpa, mas 8 horas o governador disse que é fase vermelha. Final de semana, a gente não pode abrir, porque é fase... Você está entendendo como tem algo espiritual por trás? Alguma pergunta? Teorias do protestantismo liberal. O liberalismo ataca de frente ao negar em absoluto a sua divina natureza, concedendo-lhe às vezes uma autoridade limitada, relativa e de caráter meramente humano. Entre as diversas teorias do liberalismo, podemos citar 5 que representam outras tantas semelhantes. Quais são? A do racionalismo reduz o cristianismo revelado ao nível de uma religião racional. Era a maior luta de Paulo. Paulo combatia estes racionalistas que queriam pautar na razão, limitando o alcance daquilo que é a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Ou então, de acordo com Voltaire, supõe a religião de Cristo contrária à razão. B, o empirismo ou historicismo estuda o cristianismo e todos os seus fenômenos apenas à luz da observação histórica. Este é o principal objetivo. Está dando para entender até aí?
O poetismo, isso aqui é uma introdução bíblica, amém? Talvez você pode imaginar, pastor, mas é muito conteúdo. Só que isso aqui é só o básico. Porque uma matéria como esta, ela dura aí meses, para que a gente possa ter um domínio do que é a introdução da verdade da palavra de Deus. Poetismo, Herder e outros críticos veem na Bíblia apenas um livro de poesia primitiva. Olha que endemoniado. Não tem outra palavra para chamar um cara desse, né, pastor Denis? Um livro de poesia primitiva, em que as verdades religiosas, em parte emocionais, olha aqui, são apresentadas de forma estética. Esse Herder, ele chama Johann Herder, é um filósofo alemão, teólogo e poeta. Olha que lindo. Só falta usar a camisa, né? Do Corinthians. Tem algum corintiano aqui? Olha, você não venha mais, tá? Não venha com a camisa do Corinthians, pelo amor de Deus. Não, nós somos, amém? Nós oramos quando entra assim, mas a gente aceita. O pietismo sentimental admite que a Bíblia, semelhantemente a todas as doutrinas do cristianismo, pode ser interpretada à luz da experiência sentimental do indivíduo e não à luz da razão, da história ou da poesia. Ou seja, tudo isso é heresia. São homens que têm palavras prontas para argumentar aquilo que eles não podem viver. Por isso que você não pode entrar em confrontos. Tem discussões que não vão nos levar a nada. Não deixe ninguém mudar a tua convicção de fé. Não deixe ninguém tirar o precioso que habita dentro de você. Eu gosto muito da fala do pastor Márcio, que quando ele estava se formando na faculdade, 5 anos de psicologia, não deve ser fácil, hein? Se o cara não tem fundamentado o que é o Espírito Santo e a verdade que ele crê, o cara vacila. O cara titubeia. O cara fica na dúvida. E ele disse para mim assim, pastor, tinha crente lá que estava perdendo a fé. Então tem discussões que você não vai conseguir fazer a pessoa entender o que você vive porque você crê. Tem coisas que eu não vou conseguir explicar, irmã Neide. Por quê? Porque é uma regra que Deus me ensinou a viver aquilo que talvez é para mim o ensino. Tem coisas que não vai dar para você entender. Você vai ter que viver. Tem coisas que você não vai conseguir viver. Então você vai ter que crer. Amém? O idealismo filosófico representado por Hegel, ou Hegel, eu até marquei o nome desse camarada aqui, ele chama George Hegel, é outro filósofo alemão. Admite a interpretação baseada na filosofia do eu pensante. Neste caso, o indivíduo é capaz de colher para si aquilo que acha lógico, racional ou necessário. Exemplo. Momento do ofertório. Existem 2 notas no meu bolso, uma de R$2 e outra de R$50. Momento da oferta, a razão vai me fazer entregar a nota de 50. Quem está comigo aqui? O que a razão vai dizer para mim? Entendeu? Agora, se você quer viver experiências além daquilo que é o teu pensar, o que você faz? Entrega as... Entendeu? Esse é um espaço e um terreno onde muita gente não quer aprender a viver. Não estou dizendo para você ser um inconsequente, amém? Não estou dizendo para você abrir mão da conta de luz, porque se você não pagar a luz, eles vão cortar a sua luz. Não estou dizendo isso.
Mas estou dizendo que se você for motivado por uma atitude de fé, a Bíblia diz que Deus honra a fé. E a fé honra a Deus. Desnecessário na Bíblia, no cristianismo ou em qualquer outra fonte de ensinamentos. A teologia de Karl Barth. Você vê que eu falo bem, né, em inglês, né? Barth e seus admiradores, tem que ter, né? Se preocupam em frisar que a Bíblia é um livro humano, igual a outro qualquer, quanto à sua forma ou aparência. Até aí, irmão, se nós olharmos por esse prisma, é um livro humano. Por quê? Porque é padrão de qualquer outro livro. Tem folhas, tem numeração, tem uma escrita, a Bíblia tem mapas. Então, assim, por esse prisma, é um livro feito por mãos de homens, mas com um conteúdo espiritual. A maior luta daqueles que não acreditam em Deus é olhar para a palavra de Deus e achar que para ela poder ser escrita tinha que ser feita por anjos. Desceu um anjo de branco, lindo, e começou a escrever. Aí eu acredito que a Bíblia é verdade. Só que a palavra de Deus nos mostra o contrário. Pergunta fácil. Esta visão, e nós vamos ver um pouco mais à frente, ela sempre vai existir. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende que aquilo que a Bíblia diz só pode ser vivido por uma experiência pautada naquilo que você não vê, mas crê. Porque a Bíblia não é um livro racional, como você comprar o livro daquela mulher que aparece fazendo bolo, como é que chama? Palmirinha. E você pega lá o livro da Palmirinha ou da Juliana Barcelos, que faz doces muito bom. E aí você faz lá, seguindo a receita, você acerta. A Bíblia não é um livro de receitas somente para pessoas que querem ter uma vida talvez um pouco melhor. A Bíblia é um livro de pessoas que tiveram experiências boas e ruins, mas que no fundo se arrependeram, se fizeram o que não era agradável a Deus, mas também acertaram porque tinham no coração a vontade de agradar a Deus. Então muita gente, Paula, vai questionar, mas a Bíblia foi feita por mão de homens? Sim. Mas ela é inspirada. Por quê? Porque eu duvido você ler a Bíblia e ela não falar com você. Não dá para você folhear qualquer página deste livro, aonde nós chamamos de palavra de Deus, e ela não mexer com você. O presbítero Rubens sempre fala isso. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está presente. Só que só dá para viver isso se você se abrir para ter esta experiência. Então, é loucura para aqueles que realmente não creem. Você é a loucura que o mundo não entende. Que poderia ter abandonado tudo, o teu casamento, o teu filho, o teu ministério, com razões talvez lógicas, mas você continua insistindo, porque você sabe que um dia Deus vai te justificar. Isso é loucura. Você esperar em Deus aquilo que você não está vendo. Pelo contrário, você está vendo cada vez mais o afastado que você espera em Deus. Mas isso é loucura. Por isso que nós andamos por fé. E às vezes Deus dá experiências nas nossas vidas para nós aprendermos a andar neste padrão de fé. Eu tenho andado por fé já faz 4 anos esperando um milagre de Deus. E eu não vou desistir de viver ele. Cada dia é um dia que Deus me traz o entendimento de que se eu estou de pé, é por causa da fé e dele que me sustenta. Se você chegou até aqui hoje, é porque Deus tem te sustentado.
Se você vai continuar aqui neste curso, é porque Deus vai continuar te sustentando. Este curso não é um curso para nós mostrarmos conhecimento, não. Este curso é para você crescer, para você aguçar o teu conhecimento com a palavra de Deus e ter mais desejo de se esforçar em aprender, não somente trazer a tua Bíblia e ser aberta somente nas leituras de culto, não. Que você tenha o prazer de abrir num ônibus. Eu falo para os jovens, hoje em dia é tudo aplicativo, é lindo você ter um aplicativo no bolso, abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone, mas eu falo para os jovens, você não sabe qual é o prazer de você entrar no metrô com isso aqui, ó. Quem já entrou no metrô com a Bíblia na mão? Tem uns que põem na sacola, não vou nem perguntar, hein? Entra no metrô com a Bíblia na mão. Parece que você é um ET. Parece que você é de outro mundo. O cara te olha assim, ó. Então, o prazer que você tem só pode ser sentido se você aprender a praticar isso. Então, como é que eu vou expressar a experiência que eu tenho em entrar no busão com a Bíblia na mão, se a pessoa tem que ter isto por prática de vida? Espero. Daqui a pouco eu estou assim, ó. Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Essas e outras teorias não resistem a uma discussão aprofundada na qual se ressaltam a moral, a lógica, a religião ou o caráter daqueles que escreveram a Bíblia. Tomados em conjunto, pegam esse ou aquele ponto que lhes interessa para formar suas teorias. Acontece muito isso. As pessoas pegam um texto e usam para um contexto próprio, fora do seu contexto original. Tipo, o texto fora de contexto vira pretexto. Isso é muito sério. Por ser a Bíblia um livro espiritual e revelação sobrenatural de Deus aos homens, algo aceito, e aí, ó, pela fé. Não se quer dizer que nela não há lógica, razão, ou... Porque a Bíblia é pautada nisso. Mas a maior experiência da Bíblia tem que ser por causa da fé. Porque se não fosse a fé, talvez você teria insistido naquilo que você espera até hoje? Não. Se fosse os sinais que evidenciam o que eu espero estar chegando, talvez sim. Mas tem vezes que na nossa vida, os sinais que nos apresentam é justamente o contrário daquilo que a gente acredita. E é justamente este contrário que o inimigo potencializa para que a gente desista. Deixe de esperar. Ou deposite uma expectativa de fé. E agindo, praticando naquilo que é o que nós esperamos em viver, talvez no amanhã. A minha esposa orou por mim 2 anos. E nesses 2 anos eu só fui melhorando. Mentira! Parecia um endemoniado. Cada dia eu piorava. No dia que ela desistiu, foi o dia que eu me converti. No dia que ela falou assim, cansei, eu disse, cheguei. Então, se você olhar para aquilo que é a espera, e eu sei que tem pessoas que têm esse testemunho. Eu orei pelo meu marido, eu orei pela minha esposa, eu orei pelo meu filho, continuo orando. E hoje você está desfrutando aquilo que fez você viver. Não pelo que você via, mas pelo que você cria. É por isso que quando Deus nos dá esta experiência por causa da fé, ela precisa ser anunciada. Ei, você tem que testemunhar o milagre de Deus na tua vida. Eu fui curado, eu fui transformado, eu fui liberto. Hoje eu conheço a Cristo. Nós precisamos professar isso. Para quê? Para estas pessoas, Paula, possam entender que a Bíblia também é objeto de razão por causa de uma fé. Qual é a razão das nossas vidas? A fé. Amém?
A lógica dos homens nem sempre se associa com a de Deus. Ah, isso é lindo, hein? A gente quer que Deus venha por um caminho. Senhor, se a irmã chegar com a camisa rasgada no ombro, é sinal de que o Senhor está no negócio. Aí a pessoa fica assim. Está descosturado aí? Não? Você está entendendo? Não se quer dizer que não há lógica, não há razão. A lógica dos homens nem sempre se associa com a de Deus. O mesmo acontecendo com tudo aquilo que se usam para julgar, do mau julgamento deles. Surgem as heresias e o afastamento de Deus. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Eu queria uma voz feminina. Alguém se habilita? Interessante, né? A palavra revelação vem do grego apocalipsis e significa literalmente o ato de desvendar algo oculto para que possa ser visto e reconhecido da forma que é. Podemos falar sobre revelação tomando-a em dois sentidos. Quais? Ativo e passivo. Por exemplo, nós somos uma igreja batista, mas eu gosto de dar lugar para o Espírito Santo. Eu não tenho problema nenhum e nós somos aqui adeptos ao batismo do Espírito Santo, ao falar em línguas. Mas o falar em línguas é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. E está na Bíblia. Então assim, quando alguém fala Igreja Batista, a pessoa já imagina que o batismo da Igreja Batista é o batismo de João Batista. E nós estamos muito além disto. Por quê? Porque as pessoas anunciam o que elas ouvem. Só que quando você entra numa igreja batista como esta, Shalom, você vai entender que nós damos liberdade para o agir do Espírito Santo. Então eu não tenho problema de preparar uma mensagem, mas se Deus direcionar para outra coisa, nós somos instrumentos. Quem manda é Ele, obedece quem pode. Então eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sou assim. Ativo e passivo. Eu gosto que as pessoas, elas entrem nesse ambiente do culto. Então, quando alguém dá glória, eu acho bom. Quando alguém fala, é isso aí, eu gosto. Quando alguém bate palma, quando a igreja se levanta e vai acompanhando a mensagem do pregador, é mais ou menos assim, é um narrador. Você já viu o narrador de futebol? Ele vai narrando a cena daquele que começou na defesa e ele vai intensificando a sua fala quando ele vai se aproximando ao gol. O pregador é isso, ele prepara introduzindo a mensagem e ele tem que levar aqueles que estão ouvindo para chegar no ápice da revelação da mensagem. Então isto faz com que a igreja responda ativamente. Aí eu lhe pergunto, e se a igreja não dá glória, isso significa que eles não estão recebendo a palavra? Não. Por quê? Porque existem demonstrações que são diferentes. Eu, por exemplo, gosto de falar aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que talvez não vão demonstrar isso, mas isso não quer dizer que elas não estão recebendo, não estão sendo alimentadas, não estão entendendo. Então nós não podemos olhar para a recepção da igreja e classificar se a palavra está sendo entendida ou não entendida. Isso tem a ver com ser ativo e passivo. Então no dia que você estiver com a oportunidade, não se preocupe se a igreja vai dar glória. Se preocupe em olhar para aquele que merece toda a glória. Está entendendo? É mais ou menos assim. Revelação e inspiração. Revelação, no sentido ativo, é a atividade de Deus enquanto se dá a conhecer aos homens. Revelação no sentido passivo é o próprio conhecimento que são comunicados aos homens. E eu paro aqui para que a gente possa
debater um pouco o que foi esta introdução desta aula de hoje. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos trabalhar o tema da revelação e da inspiração.